Bom, nós estamos dando início hoje a esta série de mensagens, Pacto de Oração, e eu quero falar sobre esse tema, quando Deus diz sim. Quando Deus diz sim. Para você que talvez ainda não sabe ou não se lembre, o Pacto de Oração é uma campanha que nós fazemos aqui na nossa igreja, todas as quartas-feiras, e nessa campanha você assume um compromisso com Deus, um compromisso pessoal com Deus, de estar aqui nos nossos cultos ao longo de 7 semanas, e durante esse tempo você vai apresentar essa situação, esse pedido, e você vai clamar ao Senhor e Ele vai te responder. Ele vai responder ao seu tempo, na sua perfeita vontade. Olha só o que está escrito, meus irmãos, em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 12. O texto diz assim, acompanhe comigo a leitura. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Que coisa gostosa de ler, meus irmãos. Que coisa maravilhosa de ler. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Quando você ora, quando você orou aqui, quando você tem orado, em cada momento Ele tem escutado o seu clamor. Quando você ora lá na sua casa, no seu quarto, no secreto, nos nossos cultos, Ele escuta as nossas orações, meus irmãos, mas não apenas escuta. Veja que interessante. Ele também responde às nossas orações. Veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 7, dos versos 7 ao 8. O texto diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Todos nós, meus irmãos, todos nós, sem exceção, nós temos a garantia que Deus escuta as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor e Ele também as responde conforme a sua vontade, que visa sempre o melhor para as nossas vidas, porque como nós sempre repetimos aqui, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas de todas as respostas que Deus pode nos dar, e nós sabemos que Deus, Ele responde com sim, Ele responde com não, Ele também muitas vezes gosta de dizer para a gente esperar um pouquinho, mas de todas as respostas que Deus responde às nossas orações, a que a gente mais gosta, a que a gente geralmente mais deseja é ouvir o quê? O sim. Essa é a coisa que todos nós oramos esperando um sim de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o sim de Deus significa aprovação, significa que Ele está concordando com aquilo que nós estamos pedindo. E significa também que aquilo que nós estamos pedindo combina com o seu querer para as nossas vidas. E por isso, então, Deus prontamente atende a nossa oração. Então nós podemos concluir dizendo, diante de tudo isso, Deus nos diz sim quando o nosso pedido combina com a sua perfeita vontade. Se aquilo que você está pedindo combina com a vontade de Deus, se aquilo que você está pedindo combina com as promessas que Deus tem para a tua vida, então nós temos o sim do Senhor. Deus nunca vai nos dizer sim se aquilo que nós estamos pedindo vai contra o caráter dele. Deus nunca vai nos responder sim quando aquilo que nós estamos pedindo vai contra as suas verdades registradas na Bíblia. Muitos de nós, meus irmãos, se não todos nós aqui, já recebemos um sim de Deus. Já oramos e já vimos a mão dele se movendo e já vimos o impossível acontecer, o milagre acontecer. Então, nessa tarde, eu quero refletir sobre o que é que nós devemos fazer quando Deus nos diz sim. O que fazer quando nós recebemos um sim de Deus? O que fazer quando Deus diz sim? Em primeiro lugar, quando Deus diz sim, demonstre sua gratidão. Essa deve ser nossa primeira ação diante do sim de Deus. Sermos gratos pelo sim dele. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos ao Senhor, e então Ele nos ouve. E então Ele nos responde. E nós simplesmente fazemos o quê? Seguimos a nossa vida. Continuamos caminhando.
Mas nós, meus irmãos, precisamos demonstrar a nossa gratidão ao sim que Deus nos deu. Nós precisamos. Certa vez Jesus ele estava indo a Jerusalém e ele passou então no meio do caminho pela divisa de Samaria e Galileia. E lá se encontravam 10 leprosos. E quando aqueles 10 leprosos eles viram Jesus, eles começaram a clamar por um milagre. Eles começaram a pedir misericórdia, piedade. E então Jesus olhou para aqueles homens e deu a seguinte ordem, falou assim: vá se mostrar, se apresentar ao sacerdote. E então eles foram. E enquanto eles iam, eles eram purificados de toda a lepra, de toda a enfermidade. Ou seja, eles receberam o sim de Jesus. Agora veja a continuação do relato em Lucas, no capítulo 17, dos versos 15 e 16. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. De todos os 10 leprosos que foram curados por Jesus, somente um voltou para agradecer. Os outros 9, eles simplesmente esqueceram de agradecer aquele que o abençoou. Agora, meus irmãos, olhando para as nossas vidas, quantas vezes nós somos como esses 9? Quantas vezes nós também somos assim e nos esquecemos de agradecer ao Senhor? Recebemos tantas bênçãos dele, recebemos tantos sim do Senhor, pedimos, ele nos responde e nós agimos com ingratidão em não reconhecermos o seu milagre em nossas vidas diariamente. Será que nós temos sido gratos a Deus, meus irmãos, pelo sim que ele tem dado a cada dia, a cada oração que temos feito? Será que nós temos demonstrado a nossa gratidão pelos milagres que ele tem operado nas nossas vidas? Se nós, com facilidade, dizemos um muito obrigado a qualquer pessoa que faça um simples, um pequeno favor a nós, como é que nós não vamos fazer o mesmo e ainda mais a Deus, que tem nos cercado de tantas formas, com tanto carinho, com tantas bênçãos? Por isso, quando você receber um sim de Deus, seja grato. Louve a Deus por tudo o que ele tem feito na tua vida, porque ele é um Deus que está perto de nós para ouvir as nossas orações, e como um bom pai que ele tem prazer em atender os nossos pedidos. Então, meu irmão, quando Deus diz sim, demonstre a sua gratidão. Em segundo lugar, quando Deus diz sim, testemunhe o seu milagre. Testemunhe o seu milagre. Conte o seu milagre às outras pessoas. Conte aquilo que Deus tem feito na sua vida. Além de ser grato, faça questão de compartilhar o milagre que você recebeu. Porque o seu testemunho vai ser um instrumento de Deus também na vida de outras pessoas que tanto precisam ser motivadas a crer também. Pessoas que muitas vezes estão enfrentando o mesmo problema que você estava enfrentando e que também estão orando pela mesma coisa que você estava orando, e aquilo tem poder para motivar, para incendiar o coração daquela pessoa. Muitas vezes nós somos incrédulos ou estamos desanimados, e quando vemos e ouvimos o agir de Deus na vida de alguém, aquilo nos enche de forças, aquilo nos motiva a confiar no Senhor. Então, quando você receber um sim de Deus, jamais deixe de testemunhar o que Deus fez na tua vida. Certa vez Jesus e os seus discípulos, eles desembarcaram na região dos Gerazenos, e ali havia um homem endemoniado. Esse homem ele vivia entre os sepulcros e ninguém conseguia dominar ele, ninguém conseguia o prender. Jesus então chegou até ele e expulsou todos os espíritos malignos que o escravizaram durante tanto tempo, e Jesus restaurou completamente a vida desse Gerazeno. Então veja a continuação dessa história no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versos 18 ao 20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse:
vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E o verso 20 conclui: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Veja só esse texto. Depois de ter sido liberto daqueles demônios que escravizaram ele, aquele homem, ele deseja seguir Jesus. Ele quer voltar junto com Jesus. Ele já está entrando dentro do barco. Jesus fala: não, peraí. A tua missão é outra. Você vai ficar por aqui mesmo. E você vai voltar lá para a sua família. E você agora é um missionário. Você vai testemunhar lá para a sua família aquilo que eu fiz na tua vida. Você vai contar para eles o milagre que eu agi na tua vida. E então aquele homem, ele vai. Mas ele não testemunha apenas para os da sua casa. Ele não testemunha apenas para a sua família. Mas ele percorre por toda Decápolis, que era uma região, um grupo de 10 cidades daquela região. E então o texto diz que todos ficavam admirados com o testemunho dele, com a transformação que Jesus havia feito na vida daquele homem. E sabe, irmãos, quantas bênçãos eu tenho escutado de vocês aqui nos nossos cultos. Quando nós terminamos a nossa reunião, as filas se formam e nós ungimos vocês, nós escutamos os pedidos, nós oramos e de vez em quando, com bastante frequência, nós ouvimos os testemunhos que vocês nos contam, dos milagres que Deus tem feito, quantas respostas de oração, mas sabe o que acontece? Quantas pessoas corajosas de escrever o seu testemunho, para que nós venhamos contar esse testemunho aqui para todos os irmãos. Assim como esse homem testemunhou a bênção de Deus na sua vida, nós também, meus irmãos, precisamos testemunhar as conquistas, nós também precisamos testemunhar os milagres, as curas, as libertações, nós precisamos contar, anunciar a todos e também a todos os nossos irmãos que estão aqui nas nossas reuniões de quarta-feira. E sabe, não importa o tamanho do seu milagre, porque não existe milagre pequeno. O seu milagre é o seu milagre, que Deus agiu na tua vida para que você conte, para que você testemunhe, para que você fale para outras pessoas. Deus deseja fazer de nós missionários. Deus deseja nos usar como instrumentos dele para impactar a vida das outras pessoas, meus irmãos, e levá-los a crer também. E aqui, nos nossos cultos, você pode fazer isso de uma forma muito simples. Basta você escrever o seu testemunho. De preferência, você pode digitar ou pedir para alguém digitar para você. E basta você chegar um pouquinho antes aqui no nosso culto, entregar por escrito, contar um pouquinho, a gente vai conversar. E nós vamos com toda alegria contar, testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você é muito abençoado, meu irmão, quando você decide testemunhar daquilo que Deus está fazendo. E veja bem, não é convencer ninguém, não é querer discutir com ninguém, não é querer provar nada para ninguém, é apenas contar da experiência, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você é essa testemunha, você é abençoado, vidas são fortalecidas e Deus se agrada de você. Por isso, quando Deus diz sim, testemunhe o seu milagre. E por fim, em terceiro lugar, quando Deus diz sim, permaneça firme na fé. Quando Deus disser sim para você, decida permanecer firme na fé. Demonstre a sua gratidão, testemunhe o seu milagre para outras pessoas, mas mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se buscando a Deus, mantenha-se servindo a Ele com todo o seu coração, porque não é porque Deus disse sim que agora nós vamos esquecê-lo, não é porque Deus atendeu a nossa oração que nós vamos voltar a viver a nossa vida de acordo com a nossa vontade. Muitas pessoas buscam a Deus em oração, muitas pessoas entram no pacto e fielmente vêm durante as 7 semanas, fazem vários pactos de oração, clamam, entram aqui na fila de oração, pedem oração para o pastor e oram e clamam e pedem oração para um punhado de gente. Mas então, quando elas obtêm aquilo que elas tanto procuravam, aquilo que elas tanto buscavam, quando elas recebem o sim de Deus, simplesmente viram as costas, simplesmente deixam de vir aos cultos. E então
abandonam a sua fé? Usam Deus apenas como um meio de conseguir aquilo que tanto desejam? Buscam Deus apenas quando sentem que precisam de alguma ajuda sobrenatural? Buscam Deus apenas quando estão enfrentando uma tribulação ou um momento muito difícil? Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, em nome de Jesus, quando Deus diz sim, decida permanecer firme na sua fé. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 8, dos versos de 1 ao 3. O verso 1 diz assim: Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 apóstolos, discípulos, estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Perceba que o texto, ele diz aqui que algumas mulheres haviam sido curadas. Algumas mulheres haviam sido libertas de espíritos malignos. E entre elas estava uma mulher chamada Maria Madalena. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Maria Madalena, ela se tornou uma discípula de Jesus. Ela passou a seguir Jesus. Ela estava sempre com ele. Ela não apenas recebeu a sua cura, ela não apenas foi liberta daqueles 7 demônios, como diz o texto, e pronto, não. Ela se tornou uma contribuinte para o ministério de Jesus. Ela passou a servir Jesus. Ela passou a andar com ele todos os dias. E ela permaneceu aos pés de Jesus em vários episódios. E inclusive durante a crucificação, lá estava ela. Depois da ressurreição, lá estava ela, fiel, servindo ao Senhor. Ela não buscou Jesus apenas para conseguir um favor. Mas quando ela recebeu a sua restauração, ela continuou buscando a Deus. Ela continuou vivendo firme na sua fé. Será que quando nós olhamos para as nossas vidas, será que a gente pode dizer que a gente tem se achegado a Deus apenas para pedir? Ou será que nós temos de fato buscado a Deus para estarmos num relacionamento com Ele? Será que quando nós recebemos o sim de Deus, nós somos aquele grupo de pessoas que simplesmente vira as costas para o Senhor e que volta a viver ao seu próprio modo, ao seu próprio jeito? Deus, Ele deseja nos abençoar, meus irmãos. E o propósito dele querer nos abençoar é para que nós possamos viver o seu propósito. É para que nós possamos desfrutar de tudo que Ele tem de maravilhoso, de glorioso para as nossas vidas. Por isso, busca a Deus, peça a Ele. Ele mesmo fala: venha, peça, tudo aquilo que você pedir, conforme a minha vontade, lhe será dado. Mas vá até Jesus com o intuito de desenvolver o seu relacionamento com Ele, meu irmão. Vá até Ele para ver o agir dEle na tua vida acontecendo diariamente. E então você vai desfrutar das bênçãos dEle. E então você vai desfrutar da resposta dEle na tua vida como consequência. E as bênçãos vão te perseguir. Não é você que vai sair correndo atrás de bênção. Não é você que vai sair correndo atrás de sucesso. Não. Tudo isso vai perseguir a tua vida. E então seja sim, seja não, seja um espere, o que vem de Deus sempre é maravilhoso. Então, meu irmão, quando Deus diz sim, decida no seu coração a permanecer firme na fé. Quem sabe você está no pacto de oração? E eu acredito que a grande maioria de vocês estão no pacto de oração. Ou quem sabe você vai começar hoje pela primeira vez. E eu desafio você a assumir esse compromisso de entrar no pacto, de apresentar o seu pedido, de apresentar a sua vida, de colocar essa situação que hoje parece ser impossível para você, lançando com toda a sua fé aos pés dele, porque ele é o Deus que ouve as nossas orações. Ele é o Deus fiel que está perto de nós, mas ele também é o Deus fiel que responde às nossas orações. Então, meu irmão, quando Deus responder às suas orações com um sim, demonstre a sua gratidão.
Testemunhe o seu milagre e permaneça firme na fé. Antes de concluir, eu quero ler um testemunho de uma irmã que está sempre conosco aqui nas quartas-feiras, é a Maria de Lourdes. Ela conta assim: a paz, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com a igreja o quão agradecida a Deus estou, a Ele toda a honra e toda a glória. Durante o ano passado fiz vários pactos e intercedemos para meus familiares e por minha saúde, e hoje só tenho agradecimento. Meu primeiro testemunho é que há 2 meses atrás eu vinha sofrendo com problema na audição, tontura, dor de cabeça e zumbido no ouvido. Fiquei quase surda e sofri muito. Fui ao médico em dezembro e foi detectado que era preciso fazer uma lavagem nos ouvidos. No mesmo dia, já tentamos fazer o procedimento, porém só foi possível fazer em um ouvido. Quando foi fazer no segundo, quase desmaiei e tivemos que suspender. Fiquei em oração no pacto, pedindo pela cura, pois me incomodava muito. Oramos com os pastores e, devido aos feriados, demorei para voltar ao médico. Em janeiro, retornei com o mesmo problema. Então a médica fez novamente o procedimento. Para a honra e glória de Deus, eu fiquei muito bem e saí de lá curada. Meu segundo agradecimento é que orei muito para uma colocação para o meu filho mais velho que estava desempregado. Era preocupado, pois falta pouco para ele se aposentar e precisava de um emprego na área dele para poder se aposentar bem. Então no início do ano, Deus preparou um emprego na área dele e glória a Deus por isso. O meu terceiro agradecimento é pela minha neta, Mariana, que se formou em odontologia e é motivo de muita alegria essa vitória, pois ela e os pais se esforçaram muito por isso. E por fim, eu queria agradecer meu grupo de estudos de verdades básicas. Para me tornar membro na igreja, eu preciso concluir essa etapa e já estou na 12ª aula. Nesses encontros semanais eu tenho aprendido mais e experimentado a união das minhas irmãs e líderes, e o grupo de WhatsApp delas me alegra muito. Estou muito feliz. São incontáveis as bênçãos, mas hoje vou falar só sobre essas. Muito obrigado, glória a Deus. Esse é o testemunho da Maria de Lourdes. Glória a Deus. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Pode se assentar. Então, meu irmão, veja o exemplo da nossa querida irmã, da Maria de Lourdes. Ela está contando aqui, demonstrando a sua gratidão. Ela está testemunhando os milagres que ela recebeu. E você viu que foram muitos e que ainda tem outros que ela vai contar ainda. Então, Maria de Lourdes, ao demonstrar sua gratidão, ao testemunhar, agora mantenha firme a sua fé. Continua firme, minha irmã, porque Deus vai fazer muito mais na tua vida e vai fazer muito mais na vida daquele que crê também. Nesse momento eu quero pedir que você se coloque em pé e juntos nós vamos agora orar, apresentando a nossa vida ao Senhor no pacto de oração. Por isso eu quero pedir que você faça assim esse gesto, e não tem nada mágico nesse gesto. Isso aqui é apenas um símbolo que significa nós abraçando a resposta de Deus, seja ela qual for. Se for sim, nós estamos nos comprometendo que nós vamos agradecer, que nós vamos testemunhar e que nós vamos nos manter firmes na fé. Se for não, nós vamos continuar confiando do mesmo jeito. Se for espere, vamos continuar confiando do mesmo jeito, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, neste momento, feche os seus olhos, abrace a resposta, ore com fé, meu irmão. Deus está aqui nessa tarde, Ele ouve a sua oração. Senhor Jesus, eu quero orar nesse instante em favor destes irmãos, em favor destas irmãs. Ó Deus, eu peço, ó Pai, e apresento diante de Ti cada uma dessas situações que estão sendo apresentadas a Ti. Cada um destes nomes, ó Pai, sendo mencionados neste momento. Nós lançamos a nossa fé, nós lançamos sobre Ti tudo aquilo que tem, ó Deus, inquietado o nosso coração. E nós cremos, nós tomamos posse do milagre, nós tomamos posse daquilo que hoje parece ser impossível nas nossas vidas, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ó Deus fiel, responde às nossas orações, nós clamamos a Ti, nós cremos no poder da oração. Missionária Central de Maringá.